Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui, começando mais um Ismo. E vamos receber um convidado para lá de especial, André Pádua, espiritista nerd, que inclusive já está aqui conosco. Vamos trazer ele aqui para a live. O tema da nossa live de hoje é eu e a mediunidade, né? Uma live que foi planejada, feita aí, pelo André com muito carinho. Olá, Boa André, boa noite, noite. boa noite, tudo em paz aí? Tudo em paz e você, tranquilo? Graças a Deus. Espero que a Tá me ouvindo internet aí. bem? Tá tranquilo. Tá me ouvindo bem aí Ah, também? sim. Legal? Tô, tô. Espero que a internet nos faculte uma live tranquila. Normalmente assim, a gente dá um passo no modem e a coisa é melhor. É brincadeira. Eu tentei, mas vamos ver se dá certo. Exatamente, vamos com fé, né? Então aí, eu quero dar boa noite às pessoas que estão aqui conosco também, a Ludmila, o Audiobooks, a Carla Moraes está aqui com a gente, a Amanda, e é isso. André, para a gente começar bem, assim, para realmente a gente contar, que o sinal nosso esteja bem, vamos começar fazendo uma prece? Claro, devemos. Então, eu vou pedir para você fazer a nossa prece inicial, por favor. Certo. Eu vou então, nesse momento, convidar todos que estão nos assistindo, que estão conosco nesse momento, a cerrar os olhos, a buscar um momento de harmonia, um momento de paz íntima, um momento de silêncio dentro de nós. Nisso, escutar esse irmão querido em nosso peito, nosso coração, esse maestro maravilhoso que nos faculta a vida diariamente. Possamos escutá-lo, esses batimentos e a forma como ele vitaliza o nosso corpo com a nossa colaboração, com a respiração. Inspirando, expirando, colaboramos com ele diariamente. E que nesse movimento a gente possa aprender a ter o hábito de relaxar. Precisamos aprender a ter o hábito de harmonizar o nosso corpo e que neste momento a gente possa soltar os nossos ombros, soltar as nossas maçãs do rosto, flexibilizar nossa testa, nosso peito, toda a extensão abdominal, as nossas pernas. Buscando um momento de harmonia, um momento de paz mais profundo, com isso, viajando um intermédio mais profundo entre os dois planos. Possamos agora buscar a inspiração dos espíritos amigos que estão aqui conosco. Com cada um de nós, está vendo aqui a live agora, que está participando da live, que possamos nos sintonizar com esses espíritos irmãos amigos, para que tenhamos uma boa reflexão essa noite. Pois sabemos que é deles que advém o trabalho principal. Nós tentamos contribuir na medida das nossas possibilidades. Ser conosco, Pai querido. Mestre Jesus e a providência divina. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Então é isso aí. Gente, André Pádua, ele é do canal Espiritista Nerd, está aqui com a gente hoje. E, André, eu vou pedir para você assim, você nasceu em berço espírita, você se tornou espírita ao longo da sua jornada. Como é que é a sua relação com essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita? Você pode explicar para a gente, por favor? Rapaz, vocês têm tempo, né? Olha, o Instagram agora é 90 minutos, dizem que até mais, não é mais 60. Então, Rapaz, nem eu cara, fica à sabia disso, vontade. bom saber. Bom, primeiro, mais uma vez, boa noite ao Ed, aí do @Somos Espiritismo. Boa noite para todo mundo que está aí com a gente, vendo a gente nesse momento. Todo mundo que compartilhou, que viu a live, que vibrou positivo pelo acontecimento dela. Nossa gratidão. E respondendo ao Ed, rapaz, isso começa ainda lá no útero da minha mãe. Minha mãe estava grávida de mim, eu já ia na casita. Quando eu nasci, na época ainda não existia evangelização no ventre, nem evangelização de bebês. Mas fazíamos semanalmente o estudo do Evangelho no lar, família, com os livrinhos próprios na época, das psicografias do Francisco Cândido Xavier, principalmente, que dialogava com crianças, né? E daí a gente foi para a evangelização espírita, lembro com muito saudosismo, muita alegria, os meus antigos evangelizadores, inclusive os evangelizandos que ficavam comigo, hoje são colegas de trabalho,
na Casa Espírita e com trabalho infanto-juvenil também, né? E tive a grata oportunidade, imagina, gente, de trabalhar depois como evangelizador com os meus evangelizadores, de quando eu era pequeno. Legal, cara. E aí, em 2002, eu me mudei daqui de Lavras, nasci em Lavras, né? A terra da Dona Ivone Amaral Pereira, para quem conhecer ela aí, uma referência legal, uma referência interessante. Fui para uma cidadezinha chamada Formiga. Lá eu tive a grata oportunidade de conhecer o Núcleo Espírita Irmão José, também tem página aí no Instagram. Fiquei lá por algum tempo, até começar a ter algumas outras experiências de uma outra casa espírita, lá em Formiga, que é o Centro Espírita Lázaro. Nas duas casas nós fizemos um trabalho bem centrado para a mocidade, mas foi especialmente dentro do Núcleo Espírita Irmão José e dentro do Centro Espírita Lázaro que eu fui começar a conhecer um pouco a minha própria mediunidade. E depois disso a gente conheceu Amigos de Jesus, conhecemos a Casa Espírita Nésio Ribeiro de Camargo, que eu tive a grata oportunidade de participar também da fundação da casa, até voltarmos para Lavras. E aí passamos aí pelos irmãos do Grupo Espírita da Prece, Centro Espírita Augusto Silva, Centro Espírita Ismael, e agora a gente está no Grupo Espírita Allan Kardec. Se eu esqueci de algum lugar, peço perdão, mas é muito lugar que a gente foi parar aí nessa vida. Então, nesse tempo, a gente centrou a nossa atuação dentro da evangelização infanto-juvenil, mas sabendo que para centrar no nosso trabalho, seria importante educar a própria mediunidade. Então, desde os meus... eu acho que desde os meus 18 anos, entre os 16... Desde os 16 anos, mais ou menos, eu venho entendendo, compreendendo um pouco melhor a minha própria mediunidade. Foi uma trajetória... Está sendo uma trajetória interessante, né? Porque ela ainda está em processo de educação. E é mais ou menos nesse sentido que a gente vai trazer algumas contribuições hoje, né, Ed? Então, é mais ou menos por aí, espero que tenha ficado explicativo, né? Tentei fazer um resumo de 30 anos aqui em 2 a 3 minutos, espero que tenha ficado legal aí. Legal, é bom saber que você nasceu em berço espírita, né, tal. E me diga uma coisa, Espiritista Nerd, como é que nasceu esse canal aí, esse perfil maravilhoso? Você sonhou, recebeu uma carta psicografada? Como é que foi? Como é que aconteceu? Então, eu sempre tive interesse pela literatura, sabe? Uhum. E sempre tive contato, porque minha avó também era espírita, meus pais eram espíritas, conheci muita gente espírita de antigamente, fui tendo contato com muito livro interessante que eu nunca tinha visto conteúdo sobre os livros disponíveis na internet. Até que um belo dia, no ano passado, inclusive, o Espiritista Nerd, no dia 16 ou 17, vai fazer 1 ano de idade. Conversando com um amigo meu, falei assim, inclusive ele é um dos administradores do Espiritista, que é o Everton Pereira, um abraço para ele também. Falei assim, olha, eu sabia. A gente fez dessa maneira para aos poucos o pessoal ir conhecendo ele para ser um processo natural. Nós preferimos fazer dessa maneira, eu e ele, né? Foi uma conversa mútua isso daí. Mas nesse processo, falei para ele, eu sempre passava para ele conteúdo pelo Messenger, na época nem tinha WhatsApp, eu acho. E aí ele falou assim, André, você podia fazer um blog para colocar essas coisas, uma coisa assim, né? Que é curiosidade que a gente vai encontrando e tudo mais. E aí eu conheci o trabalho da Ana Talavera, do Spiritalks, conheci outras páginas, agora me lembrar certo, porque eu sempre tive uma ligação muito grande com o Spiritalks, né? E aí eu mandei uma mensagem inbox para a Ana Talavera. Ana, eu queria muito fazer uma página, mas eu não sei por onde ir. Ele falou assim, André, só vai, depois a gente vai arrumando as coisas aí. E aí eu comecei em dezembro a desenvolver a página, deixei ela meio morna entre fevereiro e março, e aí que eu comecei a ter uma expertise a mais para desenvolver a página. Mas o nome dela, o nome da página, ela surgiu dos encontros espíritas. E como a gente lia bastante, a gente compartilhava sempre conteúdo, os nossos colegas sempre diziam pra gente, o André é nerd, o André é nerd, o André é nerd, né? Com aquela coisa daquela época nossa aí, dos nossos 20 a 25 anos, 18 a 25 anos. Assim, uai, se é para colocar um trem, né, mais coletivo, uma coisa mais informal, que é o grande objetivo da página, vamos colocar isso. Na verdade era para se chamar Nerd Espírita, só que já tinha uma página assim. Aí a gente, tem o espírita e tem o espiritista, dá o livro dos espíritos. Não vamos colocar espiritista nerd até rima, até certo ponto.
Então aí a página surgiu e nós temos trabalhado em conteúdo aí. E conteúdos muito bons, assim, né, que a gente vem acompanhando e realmente é muito legal. Eu e a mediunidade, né? Quem não é médium nessa vida? Quem não é médium? Devo dizer que ninguém, todos somos médiums, né? Uns com a mediunidade ostensiva e outros com a mediunidade não ostensiva, né? Uns com a mediunidade educada e outros com a mediunidade ainda não educada. Aquela coisa, pessoas que são médiums, mas não sabem que são médiums, né? E também, assim, a prova disso é porque todo mundo pode sofrer obsessão espiritual. Então, isso é um indício, é um indicador de que realmente nós somos médiums, né? E aí, o que você diz, assim, sobre eu e a mediunidade, André? Por favor. Bom, primeiro eu peço desculpas caso a minha voz esteja um pouco rouca. O tempo aqui em Lavras está uma loucura, tá, né, enfim, isso afeta um pouco a minha voz. Se tiver muito rouco eu peço perdão, mas vamos sintonizar aqui com espiritualidade que vai dar tudo certo. Bom, eu e a mediunidade. Eu pensando nesse tema, eu lembrei do meu próprio começo dentro da mediunidade. Gente, foi um sufoco. Foi um sufoco o meu início com a mediunidade. Inclusive, a gente fez um home office sobre mediunidade há pouco tempo e eu dei algumas sugestões em relação à mediunidade. Para quem sente em algum grau, em algum momento, ou para quem tem a impressão de sentir, mas não tem a certeza de sentir a presença dos espíritos, ou coisas fora do normal, fora, assim, sobrenaturais, fenômenos exóticos acontecendo, e veem que aquilo não tem só uma causa puramente material. Primeira coisa que a gente fala, que é o que a gente sempre é orientado a fazer: estudar. O livro dos médiuns, André? Também, mas vamos com calma. Porque quando a nossa mediunidade ela começa a desenvolver, é meio caótico, até a gente começar a entender as nuances de mediunidade. Em primeiro lugar, quero deixar aqui bem explícito, viu, Ed, que hoje quando a gente fala de mediunidade, a gente meio que, sem ter essa intenção, pode ser que a gente vire referência para algumas pessoas. A gente não é referência. Nossa referência são os irmãos, principalmente médiuns e pesquisadores da mediunidade, dos quais nós bebemos o conteúdo e trazemos o conteúdo para os outros irmãos que ainda podem ter não tido acesso a esse conteúdo. Então, os verdadeiros sabedores aqui são as referências que a gente traz. A principal delas, Kardec, que faz um trabalho maravilhoso, que é o Livro dos Médiuns. Mas a gente quer começar a reflexão. Ed, você controle meu tempo aí, por favor, viu? Senão eu começo a falar aqui e não paro mais. Mas você falou que tem 90 minutos, então é mais tranquilo. Tá tranquilo, e a gente quer começar a reflexão pelo seguinte. A gente vai numa velha conhecida aqui, que é a 459. Será que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, né? A gente já sabe a resposta. Mesmo que a gente não seja espírita, pode ser que a gente já tenha ouvido essa pergunta e essa resposta, de tão conhecida que ela é. Mas antes de entrar nela, eu quero dizer o seguinte: para todos nós que estamos nesse movimento, nesse processo de entender, de descobrir a nossa mediunidade, primeira coisa que eu gostaria de sugerir para vocês como norte: casa espírita. Casa espírita por quê? Porque a gente tem acesso ao livro dos espíritos, ao livro dos médiuns, ao evangelho, ao céu e inferno, a Gênesis, o que é o espiritismo. Mas é um conteúdo com uma linguagem bem típica do tempo de Kardec. Portanto, não é como ler um romance, um Nosso Lar, não é como ler alguma outra obra romanceada de Emmanuel, né? Ou, enfim, o Manuel Filomeno de Miranda. É uma linguagem um pouco mais típica do tempo de Kardec, então pode ser que hajam dificuldades. Por isso, a sugestão de se procurar dentro das casas espíritas grupos de estudo da mediunidade, que inclusive podem nos orientar nesse processo. André, eu com a minha mediunidade, está um trem, sim, complicado. Eu estou sentindo muita perturbação, estou sentindo muito incômodo. Então, se não há tempo de um aguarde um pouco maior no processo de estudo, procure o atendimento fraterno da casa espírita.
explique para eles o que está acontecendo da situação nos pormenores. André, fui até lá, fui no grupo de estudo, fui no atendimento fraterno, mesmo assim não funcionou, não encontrei aí um abrigo, um acolhimento que eu queria. Então, se mesmo assim não deu certo, vá até figuras referenciais para a gente. Qual que é a figura referencial para mim que eu sempre digo? Se você quer conhecer mediunidade e não se conseguiu se encontrar numa casa espírita, o que é uma pena, porque é um lugar de acolhimento e é um lugar muito propício. Um lugar muito propício, aliás, né, para a gente conseguir entender o processo de desenvolvimento mediúnico. Busque médiuns referenciais. Não estou falando aquele médium que você sempre ouviu falar na sua cidade, não. Estou falando de figuras como Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barçanufo, o próprio Divaldo, que ainda está entre nós, né? Então, procure por esses espíritos, mas eu recomendaria referencialmente Francisco Cândido Xavier, para a gente beber dessa imensa contribuição, desse imenso trabalho que ele deu para a gente na figura dos livros psicografados. Comecei lendo as obras de André Luiz para entender um pouquinho a minha própria mediunidade, porque quando eu fui pegar o livro dos médiuns, eu falava assim, Ed, que é isso? Não estou entendendo nada que está escrito aqui, Jesus Cristo. Aí só quando eu fui pegar as biografias do Chico, quando eu fui pegar a coleção Nosso Lar, que eu fui entender um pouco mais a minha mediunidade. Então, a gente tem essas dificuldades no que tende à mediunidade. Então, a gente precisa criar estratégias para conseguir sair desse momento de perturbação inicial, porque imagina, gente, o que é a gente, em um dia só, sentir várias emoções, vários sentimentos que a gente considera que são nossos, mas na verdade não são nossos. Só que a gente vibracionalmente se vincula a eles. A gente se fica perturbado, a gente fica num momento sensível. Isso pode vir a gerar, dessa influenciação, uma obsessão se a gente não tomar bastante cuidado. Por isso que a recomendação também outra, além dessas referenciais da casa espírita, do estudo, do atendimento fraterno e dos médiuns referenciais, estudo do Evangelho no lar, nos nossos lares. O estudo do Evangelho no lar vai estabelecer para a gente uma proteção espiritual. Nessa proteção espiritual, a gente pode construir ali os mecanismos espirituais e vibratórios para a gente conseguir preparar nós espiritualmente e o nosso ambiente familiar também para influências sobre as quais nós ainda não estamos preparados para estar contribuindo. André, eu escuto o espírito na minha cabeça, eu escuto a intuição, eu escuto as coisas, tenho a percepção, eu converso com ele, eu doutrino ele, falo para ele encontrar luz, falo para ele encontrar melhor. Vai com calma, vai com calma. Primeiro, a gente tem que educar a própria mediunidade para conseguir educar ou doutrinar ou sensibilizar outros irmãos desencarnados na própria trajetória deles. Então, quando isso acontecer, eu estou me sentindo confuso, tem alguma coisa acontecendo, parece que não é só eu que está acontecendo isso, né? Nesse momento, busca a figura de um ser que é extremamente importante na nossa vida, e a minha própria vida tem me mostrado isso, que é a figura dos nossos mentores espirituais. Por isso que o Evangelho no Lar é importante. Além de fazer além de construir esse ambiente de saúde espiritual dentro da nossa casa, ele vai promover uma afinidade, uma familiaridade maior com os nossos próprios mentores. E nos momentos em que a gente fica sensível, em que a gente fica frágil, quando a gente vibrar pela presença dos mentores, ou, como diria o livro dos médiuns, quando nós evocarmos a figura de nossos mentores, nós vamos sentir um acalento estranho. A gente vai sentir vontade de chorar, chora. A gente vai sentir uma vontade de carinho, porque a gente está percebendo que naquele momento a gente está sendo protegido. E vai ser uma coisa passageira. A gente vai ver que é como tomar um passe quando a gente sente a presença dos mentores espirituais perto da gente. Tanto é que quando a gente para de sentir aquela presença, a gente sente saudade. Eu quero continuar sentindo aquela presença dos nossos amigos espirituais conosco. Então, por isso que o trabalho é importante. Que o trabalho no bem, além de estudo, além dessas referências, além de casa espírita, o trabalho no bem vai nos colocar em contato com esses irmãos espirituais que, pela nossa vida, vão estar aí nos orientando, nos sugerindo. Obviamente que eles não vão ali
nós não podemos terceirizar o nosso livre-arbítrio por eles. Eles não permitem que nós façamos isso, né? Eles não permitem que isso aconteça. Mas a gente precisa criar uma familiaridade maior com eles, porque eles nos orientam e nos influenciam sutilmente todos os dias da nossa vida. Ed, eu já falei demais aqui, uma parte que eu queria entrar. Você quer trazer algum comentário? Como é que você quer fazer a dinâmica aqui? Não, assim, vamos fazer esse bate-bola mesmo, acho legal. Falando sobre mediunidade, eu estou com vontade aqui de falar uma coisa. Quando a gente tem vontade de falar alguma coisa assim, né, porque realmente é alguma sugestão que chegou para a gente, né? Às vezes é nosso mesmo, às vezes é do nosso irmão espiritual que está aqui do lado. Cabe a nós fazer o quê? Fazer um filtro, né? Porque às vezes nem todas as coisas que vêm na nossa cabeça não é assim, né? Tal. Mas no caso que eu vou falar aqui é algo interessante, muito interessante. A mediunidade, ela é antes de tudo uma bênção que a pessoa tem para resgatar débitos de vidas passadas, fazendo o quê? Desde que, quer dizer, trabalhando ela com Jesus, ou seja, mediunidade com Jesus, né? Claro. O que é mediunidade com Jesus? É a mediunidade feita de forma caridosa, sem pedir nada em troca, aquela mediunidade em que ela é usada para ajudar, para consolar corações, para libertar, né, vamos dizer assim, pessoas de algum jugo, né? Que muitas das vezes ela mesma que se envolveu, né? Então, assim, cumpre dizer isso. E também, assim, quando a gente fala de espíritos assediantes, né, como dizem, é obsessor, eu não sou muito fã dessa palavra, porque muitas das vezes o obsediado é que é o grande vilão, o grande algoz. Por quê? Porque ele chama em pensamento esses espíritos para virem assediá-lo, né? Nós temos relatos no livro de André Luiz, eu não me lembro direito o livro, mas é que eles iam ter um evento lá no mundo espiritual, tudo, e olharam assim, tava faltando muita gente, né, que se comprometeu em participar. Aí eles dividiram em pequenos grupos e foram atrás, né? No mundo espiritual, está falando, gente. Então, quando eles foram atrás de um determinado espírito, ele estava lá, o corpo dormindo na cama e o espírito sentado à borda dessa cama, com duas companheiras, né, do mundo espiritual. E eles estavam lá. Aí o André Luiz foi e tentou conversar lá, aí elas falaram para ele, olha, nós estamos aqui porque ele chamou a gente. A gente não queria mais ficar com ele fazendo essas coisas. Mas ele chamou a gente e nós viemos. Ele chamou a gente por quê? Porque ele ia em troca de... Aí falou lá, né, o que ele ia dar para elas, né? Em troca, para elas estarem lá com ele. Ou seja, ele estava tendo uns sonhos lá, o corpo, né, físico, né, tendo uns sonhos, aquela coisa toda, e o espírito vivendo, né, na realidade, o que estava rolando entre eles. Eu estou procurando ser mais econômico com as minhas palavras, viu, André? Então, assim, entendedores entenderão. Aí, pois então, assim, André Luiz, ele viu que, naquele caso, o obsediado, na verdade, era o grande algoz. Ele é que estava envolvendo aquelas duas irmãs lá, né, do mundo espiritual, naquela situação. Olha só que coisa mais interessante. Então, assim, convém a gente usar sempre os recursos do vigiar e orar, né? Vigiar e orar. E olha só que interessante isso, né? O vigiar é o nosso sentinela, que fica aqui na nossa torre, aqui, olhando, vigiando, ó, tal. Quando ele vê que o mal, entre aspas, né, assim, o poder negativo está chegando, o que ele faz? Ele avisa, aí a gente aciona as nossas defesas, o nosso exército, que é o quê? Que é o orar, ou seja, a partir do momento que a gente ora, a gente se fortalece. Então, assim, a gente tem uma certa resistência para esse baque, né, da energia negativa que está querendo pegar a gente. Então, convém muito a gente fazer isso, né? Perfeito. Você me fez lembrar muito do exercício da mediunidade na reunião mediúnica. Por que eu falo na reunião mediúnica? Porque pessoal, a gente não é médium só dentro da reunião mediúnica quando a gente está dentro da casa espírita. Se você está percebendo a tua mediunidade real na tua vida, está acontecendo, ela está cada vez mais real para você, aparecendo mais, ela vai estar presente com vocês, conosco, com todos nós, 24 horas por dia, não só na reunião mediúnica. Mas a reunião mediúnica é um momento em que a gente pode usar para conhecer um pouco melhor num ambiente bem protegido as características da nossa mediunidade. E por que eu estou lembrando da reunião mediúnica? Porque quanto à psicofonia, a psicofonia ela tem me ensinado muito, sabe, Ed? Porque a gente tem contato com toda uma estrutura emocional, sentimental de outros irmãos desencarnados que chegam a nós com as mais variadas
tempestades íntimas, com os mais variados conflitos íntimos. E a gente sente aquilo que esses irmãos estão vindo. E estão expressando, estão desabafando. Então é um exercício sério e é um exercício que tem me mostrado muito, tem me ensinado sobre caridade, como você bem está colocando, sobre amor, porque é um acolhimento. Não interessa o que aquele espírito fez, não interessa. Meu dever ali é acolher aquele espírito e, em acolhê-lo, ajudá-lo, envolvê-lo em tudo que eu puder vibrar em torno de amor. Porque aquele espírito que chega ali para uma psicofonia, que ele esteja um pouco em conflito íntimo, ele está em conflito. Mas pergunto a todos os irmãos que estão nos escutando agora, quem de nós está isento dos próprios conflitos íntimos? Qual que é a peculiaridade dos espíritos desencarnados? Lá não existe mais a matéria para esconder o que nós frequentemente escondemos em pensamento da nossa própria consciência, que tentamos fazer isso. Só que aí a gente chega no plano espiritual e a gente vê que não existem mais segredos. A gente se defronta com a nossa própria consciência e aí a gente precisa buscar ajuda e precisa buscar auxílio. Então o contato na reunião mediúnica com esses espíritos, com esses irmãos, tem me ensinado muito sobre amor, sobre benevolência, sobre perdão, sobre acolhimento, enfim, isso tudo, né? Algo que me faz lembrar de uma passagem de Dona Ivone Amaral Pereira, não vou me lembrar aqui a obra, mas ela vai chegar até um bar, se não me engano, e o ambiente nesse bar estava muito pesado para ela. Ela falou assim para os instrutores, eu não consigo entrar, não consigo, está muito pesado, estou sentindo muita coisa ruim lá dentro. E o que os espíritos falaram? Ó, nesse momento, de fato, você não vai conseguir entrar dentro desse estabelecimento. Agora, você vai ter que se preparar para conseguir entrar. Qual motivo? Porque os irmãos que estão aí dentro também estão precisando de você. Então te prepara, porque vai chegar um momento em que você vai ter a responsabilidade e o dever, enquanto médium, de entrar nesse estabelecimento e emanar um pouco de uma outra vibração para esses irmãos sentirem e, de alguma maneira, se sentirem tocados vibracionalmente com a essência dessa irmã, que foi Ivone Amaral Pereira. Bom, trouxe algumas experiências, né, em relação à reunião mediúnica em si. Você vai querer trazer... o pessoal está comentando bastante, graças a Deus, né? Você vai querer trazer algum comentário aí? Continuamos? Como é que faz? Não, eu gostaria só de chamar a atenção aqui. A Dani Easy, ela tá dando um depoimento aqui para a gente. Eu acho muito importante o que ela colocou aqui, ó. Ela disse que ultimamente anda sentindo vertigens, né, que apareceu do nada, e ela sabe que esses sintomas não é dela, né? Passei a vigiar e mudar as vibrações, os pensamentos, e estou melhorando. Aí a Audiobooks aqui tá no exercício da mediunidade com Jesus, a gente acaba se colocando no lugar do outro, né, do desencarnado. E a Gabi, do Cientista Espírita, está aqui com a gente também, né, muito participativa, ela está dando um conselho aqui para a Dani, né, que bom que está melhorando, né, mas não custa nada fazer um check-up, né, para aí qualquer dúvida relacionada ao orgânico. Só te interromper um pouquinho. É muito importante a fala de Gabi, ela sempre me lembra disso, e eu agradeço muito a ela por isso, que se você percebe algum tipo de conflito interior, isso pode ser que esteja envolvido a mediunidade, mas não é apenas exclusivamente, às vezes você está atraindo outros espíritos que têm as mesmas características que você está tentando cuidar em si mesmo, certo? Então é importante a gente buscar ajuda profissional também nesses casos. Um psicólogo, em alguns casos até mesmo psiquiatria. A gente tem aí o caso do Hospital Espírita André Luiz, né, que no caso pertinho de mim, em Belo Horizonte. Então é importante, é necessário que a gente cuide do espiritual, mas sem esquecer do físico, do nosso corpo material. A mediunidade é uma característica material, inclusive a Associação Médico Espírita tem pesquisado isso muito, né? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo físico para que a gente consiga cuidar igualmente da nossa mediunidade. E, nesse caso, da nossa mente, né? Através desses profissionais. É exatamente isso que eu ia falar. Eu ia ressaltar essa importância aí que você muito bem falou, né? Que há problemas nossos que muitas vezes são de origem meramente psicológico, né?
a pessoa é mal-humorada, por exemplo. Ela vai num grupo espírita, né, assiste uma palestra, toma passe e toma água fluidificada. É o triozinho lá, né? Ela continua mal-humorada, só que ela tá livre de influência espiritual. Para ela resolver o mau humor dela, ela tem que fazer uma imersão dentro dela mesma, para ela se entender. A Gabi está aqui com a gente, cientista espírita, ela pode até confirmar ou refutar o que eu estou falando, mas eu entendo sim. Eu faço psicoterapia e, para mim, assim, poxa vida, é o melhor dia da semana quando eu vou ver meu psicólogo. Então, quando a pessoa faz essa imersão dentro dela mesma, ela consegue, né, se livrar. E também o contrário pode acontecer. A pessoa ela tá no psicólogo, tá fazendo lá direitinho a psicoterapia, mas de repente ela começa a ouvir, ver coisas ou sentir aquela opressão que vem do nada, assim, né? Por exemplo, um domingo à noite, né, tal. E o psicólogo, muitas vezes, se ele for assim, mais daquela corrente materialista, ele não vai entender bem o que é isso. Ele vai achar algumas explicações na ciência, mas, na verdade, o caso é espiritual. Isso pode acontecer também. Então, assim, a gente nunca deve abandonar, por exemplo, um tratamento médico, um tratamento psicológico, achando que é só espiritual. O nome disso é fanatismo. A gente não pode. E a doutrina espírita é taxativa contra o fanatismo. A fé cega, pois nós pregamos a fé raciocinada, né? Sempre, fé raciocinada. Então, dessa maneira, a gente consegue ter aquela saúde, aquela verdadeira saúde holística, né? Que mente, corpo e espírito, né? Integrados entre si e deixando a gente para poder viver, fazer as nossas coisas na vida, não é verdade? Sim, e para ser sincero, eu passei 7 anos fazendo terapia, Ed. Eu acho que foram 7 anos da minha vida em que eu mais consegui progresso na educação da minha mediunidade. Porque a terapia me facultou, me ajudou a me conhecer melhor, a entender melhor as minhas tempestades íntimas, também os meus períodos de mais felicidade, os meus períodos de mais raiva, enfim, todas essas emoções, sentimentos. E quando eu consegui perceber isso em mim mesmo, foi muito mais fácil perceber isso exterior a mim, principalmente dos espíritos. Tem vezes que eu estou, um momento na minha casa, aqui, e de repente eu mudo. Eu começo a mudar e não percebo, porque é extremamente sutil. É extremamente sutil. Eu só começo a perceber quando aquilo toma um impacto maior para mim. Mas graças a Deus eu já começo a perceber que aquilo não sou eu. E naquele momento eu já posso usar as ferramentas que eu tenho, oração, pensamento no bem, evocar os meus próprios mentores espirituais e os mentores espirituais do trabalho, da casa espírita que eu participo, para me ajudarem nesse momento. Ferramentas nós temos, mas nós precisamos fazer a nossa parte e conhecermos bem que ferramentas nós temos. Perfeito. É isso mesmo. Igual você falou aí, realmente é interessante a pessoa ter esse nível de autoconhecimento, saber, né, o que é dela, o que não é, né? Então, assim, a gente sabe que os pássaros sobrevoam as nossas cabeças, né? Beleza, isso aí a gente não pode impedir, não tem como. Mas agora eles pousar na cabeça da gente fazer ninho, aí não pode, né? Aí a gente tem que realmente fazer alguma coisa, né? Então, assim, muitas das vezes a gente quer comer um doce, vamos dizer assim, um chocolate, por exemplo, né? Poxa, quer comer uma coisa, você vai lá e come aquela quantidade que te satisfaz, beleza. Agora, de repente come um, come dois, come três, come cinco, sabe? Peraí, tem alguma coisa errada aí, peraí. Quem é que tá comendo junto com você? Né? E quem está comendo junto com você, será que precisa comer? Não precisa, claro que não, porque é algum espírito que talvez está aí, né? Então, assim, é aquela coisa, sempre a gente pensar, né? O que é o uso e o que é o abuso, né? Abuso é o que vai além do uso, né? Então, tem que sempre ter essa coisa, né? Quando a gente, por exemplo, vai para a academia malhar, né? O nosso educador físico prescreveu lá as séries lá, né? Você vai fazer 3 repetições em cada série. De repente a pessoa fala, não, eu vou fazer 7 repetições. Opa, tem alguém malhando junto com você aí, ó. Só que, na verdade, esse alguém que está malhando junto com você não vai ficar lesionado, não. Quem vai ficar lesionado é você, que está lá mandando ver lá, sem poder, né? E depois vai ficar estropiado aí na cama aí, não vai poder, né, fazer, nem se levantar às vezes, né? Vai pro CrossFit, aí de repente vê aquela pessoa que já tem muito tempo, que manja dos Paranauê, fazendo uma coisa, assim, pô, vou fazer também.
Opa, peraí. Aí tem um processo, pode ser psicológico, pode ser obsessivo, né? Pode ser algum espírito que está querendo malhar junto com você. Então, peraí, né? Vamos de boa aí, né? Aí também acontece no namoro, no sexo, né? Na bebida, na comida, então, por aí vai, sabe? Assim, todos os segmentos. A gente saber até onde a gente pode ir. É o autoconhecer. Conheça-te a ti mesmo. Até aqui eu vou. Se eu for além, já não sou eu. Aí já é alguém que está, me fazendo de cavalo. Ou seja, montou em mim, tá, ó, bora. Então não pode. Os pássaros sobrevoam as nossas cabeças. Beleza, deixa eles sobrevoar. Agora eles pousar e fazer ninho, não. Aí não. Aí a gente não pode deixar. Perfeito. Você me fez lembrar de uma outra questão que eu ia pautar, que é quando a gente começa o nosso o processo de conhecer a nossa mediunidade. A gente falou aqui de meios para a gente começar a ter uma referência sobre isso, né? Casa espírita, estudo, grupo de estudos, atendimento fraterno, médios referenciais para a gente, estudo do Evangelho no Lar, um acompanhamento profissional, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, com um profissional que for necessário. Mas uma coisa muito importante também é que é a seguinte: quando a gente está começando a conhecer a nossa mediunidade, a gente alcança um certo conforto nisso. O que acontece? Quando a gente consegue começar a compreender aquilo melhor, a gente começa a ficar um pouco vidrado naquilo. E quando a gente fica vidrado, a gente também tem que tomar muito cuidado com as portas que a gente está abrindo. Eu me lembro, Ed, quando eu comecei a entender minha mediunidade, teve uma época que eu andava com um livrinho debaixo do meu braço. O pessoal que me conhece, está me ouvindo aqui, não vai nem acreditar. Você, André? É eu. Eu andava com um livrinho debaixo do meu braço, porque eu achava que qualquer hora a espiritualidade ia mandar uma mensagem ali para mim psicografar e ser intérprete deles ali para mostrar para o povo. Oi? Era esse? Não. É um livrinho de escrever. É um livrinho de escrever. Era esse livrinho. Caderninho. Isso, esse livrinho me faltava na época, aliás. E aí aquilo me subiu a cabeça, porque eu achava que a qualquer momento eu ia receber alguma mensagem psicografada, né? Sendo que eu ainda não tenho um entendimento maior da minha própria psicografia, como eu tenho da minha psicofonia, que a Gabi está falando aí, perfeito. Fiquei meio paranoico, mas graças a Deus senti uma influenciação, que naquele momento não foi saudável para mim, mas eu não entrei em um processo obsessivo, graças a Deus, porque eu segui as referências que eu tinha. Aí, ó, a Grace do audiobook, sério, fiz isso. Gente, ninguém, se a gente sente influenciação dos espíritos, ninguém nesse planeta está isento de uma influenciação que os leve a algum tipo de queda, que os leve a algum tipo de sofrimento. Por isso que o trabalho no bem e procurar sempre a nossa saúde espiritual, ela é importante. Mas graças a Deus, esse episódio de carregar o livrinho para escrever a mensagem debaixo do braço, durou pouquíssimos dias, se é que durou uma semana ou duas. E aí a vida chamou, as responsabilidades diárias chamaram, e eu acabei esquecendo daquilo, né? E acabei, nesse processo, me interessando ainda mais por esse mundo e me adensando, né? Entrando ainda mais dentro do trabalho da minha própria casa espírita, em outras partes da casa espírita. Inclusive, eu lembro de uma oportunidade, Ed, isso é uma coisa muito sadia das casas espíritas fazerem, que a minha casa espírita, na época, Núcleo Espírita Irmão José, eles fizeram comigo, há muitos anos atrás, há mais de uma década atrás, tá, gente? Eles, com uma organização, pensando em como fazer, de pouco em pouco, levavam alguns jovens da mocidade para dentro da reunião mediúnica. Os jovens conhecerem aquele processo, para entender o que estava acontecendo. Sempre com a coordenadora da mocidade, ali com eles dentro da reunião, mas os jovens e as jovens tinham oportunidade de entender o que estava acontecendo na reunião. E aí, na outra reunião, na próxima reunião da mocidade, a gente falava sobre as nossas impressões. Só que na época, eu ainda não tinha nenhuma característica mediúnica mais aflorada. Inclusive, às vezes eu me pergunto se isso foi um sonho que eu tive ou se é algo que aconteceu. Mas aconteceu isso mesmo. Só depois que minha mediunidade começou, e aí eu tive que tomar bastante cuidado para não cair no que a Gabi falou muito bem, paranoia, e não entrar em alguma obsessão. Lembrando que dentro desse processo de influenciação, como eu falei antes, nenhum ser humano nesse planeta que se ache um médium com uma mediunidade mais ostensiva, ou o famoso médium pedra, né?
que de vez em quando, né, que de médium pedra não tem nada. Sentir a influência espiritual em menor, em uma maneira menos expressiva, também é mediunidade. E há como usar essa mediunidade para o bem de alguma maneira. Basta querer usar a ferramenta, né? Querer usar esse método de trabalho. Mas eu me perdi agora um pouquinho. Me perdi aqui agora na reflexão, gente. Mas lembrei aqui agora. Para todos os médiuns, a gente tem essa escala, está lá no Livro dos Espíritos, do que a mediunidade, quando usada de uma maneira fora de controle, pode ocasionar para a gente, que é o que o Ed bem trouxe aqui na figura das obsessões. A gente tem aquela obsessão mais simples, a obsessão mais profunda, até a gente chegar aí na figura da subjugação, e depois, Kardec, um pouco depois do trabalho dele, a princípio disse que não existia essa figura da possessão, mas depois na Revista Espírita ele vai falar pra gente que a possessão ela existe, ela é real. Obviamente que não vai se dar como aquele filme O Exorcista, né? Mas a gente também tem a figura da possessão descrita nas obras da codificação. Então, ninguém está isento de incorrer nessas questões. E às vezes a gente incorre nessas questões sem perceber, só depois que a gente consegue perceber o alerta vindo de lugares que a gente nunca ia desconfiar, mas isso vem. Mas esse alerta vem pra gente. E que a gente possa estar receptivo aos alertas também, igualmente. Eu quero chamar a atenção que a Grace aqui está falando do audiobooks. Obsessão simples não deve ser confundida com simples obsessão. Cara, perfeito. É um joguinho de palavras assim, parece, mas assim, encerra um ensinamento muito profundo aí do que ela está falando. Eu queria pedir licença, assim, só para dizer aqui o que Allan Kardec fala de obsessão simples. O médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça. Olha só, em nenhuma forma dissimula suas más intenções e seu propósito de contrariar. Como é que começa a obsessão? A monoideia. Aquela ideia, sabe, fixa. Por exemplo... o André com um caderninho debaixo do braço. É um exemplo, pronto. Pode ser, né? O André que já era, pois é. A pessoa ela foi fumante durante muito tempo, aí ela para de fumar, parou. Aí de repente começa a aparecer na mente dela a palavra, né? Fumo, ou seja, fumaça, sei lá. Aí fica essa monoideia. Fumaça. Aí um dia ela vai ter lá no trabalho, tem um dissabor lá com algum colega, discute, bate boca. O que é que ela vai fazer? Ela vai lá pro pátio, vai a algum lugar, vai pedir um cigarro para alguém e vai fumar. Porque a monoideia já estava lá, ó, batendo, ó, tipo água na pedra. Pá, pá, pá. Então, começa assim, é igual a Grace falou, né? Uma obsessão simples não é uma simples obsessão, é obsessão. E muitas vezes a pessoa até sabe, às vezes não precisa nem ser espírita, a pessoa sabe que isso está vindo de fora. Se é evangélico, vai falar assim, o demônio está me tentando. Se é católico, vai falar mais ou menos a mesma coisa, não sei como é que é. Então depende, né, da abordar, das palavras, né? Mas, no fundo, a mecânica é a mesma. E tem também a fascinação, né? Fascinação é outro tipo de obsessão também. E também, assim, não é algo assim, vamos dizer assim, leve, não. O que Allan Kardec fala, né? Fascinação tem como consequências, consequências muito mais graves do que a obsessão simples. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que estejam enganado, né? O espírito tem a arte de lhe inspirar a confiança cega. André, isso acontece muitas das vezes com a gente, sabia? Nós que somos instagramers, blogueiros, espíritas, né? Então, assim, a gente começa o projeto, papo. Aí, de repente, do nosso desempenho, cara, começa a aparecer um monte de inscritos, um monte de seguidores, começa a aparecer um monte de solicitação no Facebook, né? Depende da plataforma que a gente usa. Cara, quando vê, tá lá mais de 100 mil, 150 mil, sei lá. Aí a pessoa começa a ficar fascinada. Se ela não cuidar da sua saúde espiritual, ela sofre fascinação. Eu conheço alguns blogueiros e instagramers que, assim, o perfil é espírita, mas a pessoa não tem atitudes espíritas. Eu não vou falar, claro, não vou dizer quem é. Pessoas que
que às vezes entende que se fizer isso aqui, vai ter mais seguidores ainda. Então começa a entrar por um caminho meio duvidoso, meio nebuloso, né? Tal. E isso é complicado. Então a gente tem que ter cuidado com essa coisa da fascinação. De repente a gente começa assim, tá lá fazendo trabalho aqui no Instagram, aí bate o primeiro K, né? O primeiro 1000, né? 1000 seguidores. Pô, aí a pessoa fica naquela fascinação. Não, eu vou querer agora 2000. E começa, tá. Aí começa a ver o que os outros estão fazendo, começa a fazer igual, começa aquela coisa. Tudo bem, por um lado é bom que a pessoa estuda, né? Claro, eu quero acreditar que a pessoa estuda. Mas é o seguinte, será que esse estudo ela internaliza para ela? Será que esse estudo vale para ela? Você entende? Isso que é interessante a gente pensar bastante nessa coisa da fascinação. E tem também a subjugação, né? Que você falado aí, né? A subjugação ela pode ser moral ou corporal. Olha só que interessante. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, ou seja, a subjugação moral, por uma espécie de ilusão. E ele julga, que ele julga ser sensata, né? É mais ou menos parecido com a fascinação. No segundo caso, a subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Olha só. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrem, mesmo nas ruas ou portas ou nas paredes. Olha só que interessante isso. Então essa subjugação ela é algo assim que muitas das vezes a pessoa pensa que está tendo até uma crise de epilepsia, mas não é. É uma obsessão. Então por isso que é bom ver o lado material e o espiritual, como você mesmo falou aí, André, pra gente agora há pouco, né? Só que é importante a gente notar uma coisa. Me veio na cabeça aqui, que é o processo de desenvolvimento da mediunidade. Porque a gente acha que a gente vai entrar numa reunião mediúnica, ou a gente vai entrar numa casa espírita com alguma tempestividade quanto à mediunidade, e saindo da reunião mediúnica, saindo do grupo de estudo, saindo da casa espírita, a gente já vai sair de lá um médium perfeito, sem problema nenhum. Né? O médium desprovido de qualquer tipo de dúvida sobre a própria mediunidade. Isso é um grandíssimo mito. A mediunidade é um processo que dura anos. Kardec ele vai falar, não peguei aqui o nome, mas está lá no livro dos médiuns, sobre o médium, sobre como começar a mediunidade, né? Como é o processo de entender a manifestação mediúnica. Tem médiuns que, por exemplo, na época de Kardec, a psicografia atual, o médium pode levar 6 meses entendendo a própria psicografia, entendendo como é que aquilo funciona, como é que aquele magnetismo, a percepção espiritual funciona e como é que a psicografia vai se dar nesse intercâmbio entre ele e o espírito. Agora, tem médium também que pega isso na primeira sessão da reunião. Então, cada um tem seu momento quanto à mediunidade, cada um tem seu processo quanto à mediunidade. E a gente precisa respeitar isso também. Eu me lembrei aqui agora, quando eu tive esse momento tempestivo da minha vida, com esse caderninho debaixo do braço, chegava momentos em que eu fazia isso, eu tentava fotografar com o meu dedo, palitinho, tinha um palitinho em cima da mesa, pegava o palitinho e tentava ali colocar a mensagem no caderno. Só que há uma diferença entre a gente pegar esse apetrecho e tentar passar para o caderno e não sair absolutamente nada, e da gente estar no lugar, né, nossa mão começa a se movimentar ali, preparando para uma psicografia, e sai ideias, sai sentidos, né? Porque ali tem também esse movimento do corpo material para sim ter essa ligação que se faz com o espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso momento dentro do nosso desenvolvimento mediúnico. E por isso que é importante a gente estar num grupo mediúnico para se desenvolver. Porque o grupo ele vai conseguir alertar a gente sobre o que está acontecendo. Diferente de um grupo ou de um conjunto de amigos que não tem conhecimento da mediunidade, mas acham que o que está acontecendo com você é legal, e enfatizam, dá mensagem, traz mensagem, a gente quer saber o que está acontecendo e tudo mais, né? Então, muito cuidado, muito carinho com os nossos próprios processos de desenvolvimento da mediunidade. A mediunidade, ela
a profundidade com que ela pode se desenvolver, pode se mostrar para a gente, é muito ampla. Por isso que eu já vi várias recomendações de vários médiuns dizendo: não acha que a sua mediunidade ela está concluída, tá ali, acabou. Ela está pronta. Você sempre vai conhecer alguma coisa a mais na sua mediunidade, segundo aquilo que os espíritos considerarem necessário você perceber, né? Então, eu queria trazer isso também para a gente se respeitar muito a gente mesmo nesse processo de desenvolvimento da mediunidade e se cuidar quanto ao que pode ser um processo obsessivo e também quanto a entender o que está acontecendo ali naquele momento. Porque entender o que está acontecendo e ter um grupo que possa nos alertar quanto a isso, ou possa nos orientar quanto a isso, pode ser que seja o grande diferencial entre eu conseguir caminhar com a minha mediunidade ou eu entrar num processo obsessivo. Agora, queria trazer aqui também, Ed, sobre... Você quer dizer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria chamar a atenção para a pergunta aqui que o Mitch Correirose, o Mitch, né, como a Gabi estava chamando ele, também vou chamar, né, claro. O Mitch, pois é, ele está dizendo aqui, ó, é possível bloquear essa manifestação? Quais as consequências para o médium? Eu vou falar, e o André também chega a ter coisa para dizer sobre isso aí, que é muito interessante essa pergunta. Olha só, Mitch, digamos que bloquear não, mas vamos falar em educar, né? Educar essa mediunidade, né, essa manifestação. Como que a gente educa? O André acabou de falar aí. Procura um grupo espírita, né? Que grupo espírita é um ambiente controlado, é um ambiente protegido. Não estou falando só da parte física, estou falando da parte espiritual. Todo centro espírita, ele tem lá dentro mesmo assim, é como se fosse um centro no mundo espiritual, onde realmente tudo acontece assim, no sentido de auxiliar e resgatar espíritos sofredores. Então, o centro espírita é sempre o melhor lugar, né? Então, assim, em vez de bloquear, a gente fala em educar, né? Educar, ou seja, usar essa mediunidade com Jesus, né? Quais as consequências para o médium? Olha só, eu vou falar aqui uma coisa que é um pouco pesada, viu? Vocês me perdoem aí se eu não tiver outras palavras melhores. Mas é o seguinte, a pessoa vai reencarnar, né? Aí no plano reencarnatório dela, ela tem que passar por coisas meio pesadas, né? Assim, porque ela está muito atrasada, né? Então, se ela quer realmente evoluir, então ela tem que tal. Então, eles oferecem para a pessoa, ela pode nascer com uma deficiência visual, né? Cega, pode nascer com uma deficiência auditiva, surdo, pode nascer com uma deficiência motora, né? Uma paraplegia, né? Assim. Ou então ele pode nascer médium. Aí que a pessoa vai ter que ir lá fazer? Como é que é esse médium aí? Não, médium você vai trabalhar com Jesus, você vai ajudar as pessoas a fazer caridade. Opa, eu quero isso aí e tal. Aí vem. Aí chega aqui, o que ela faz? Não, vou mexer com isso não. Eu mexer com mediunidade, para quê? Quer dizer, olha só, gente, eu não tô sendo capacitista aqui não é capacitismo que eu tô fazendo aqui não, galera. Eu tô dizendo o seguinte, que a pessoa que nasce cega, surda, paraplégica, com alguma deficiência mental, são espíritos, guerreiros, batalhadores, que estão na sua jornada evolutiva, e a gente deve, sei lá, admirar demais esses espíritos, porque eles estão dando um salto na espiritualidade. Eu sei que a natureza não dá salto, tudo bem, peraí, acaba. Mas eles estão dando um salto assim, na evolução, na sua evolução. Porque não é, imagina só passar por essas situações, não é fácil. Então, assim, esses espíritos, eles adquirem competências espirituais que talvez uma pessoa que tem a vida normalzinha, entre aspas, não adquiriria assim com tanta, né, facilidade, né? Posso estar sendo reducionista aqui agora, mas eu imagino assim. Então, eu estou chamando a atenção assim, da importância que é para o espírito que nasce com essas limitações, aquele que nasce com aquela mediunidade, que todo mundo fala assim, uma mediunidade bonita, maravilhosa, não sei o quê. Mas olha só, esse médium, ele é um devedor, viu? Devedor muito, né? Assim, realmente. Então, o tanto que é importante isso aí. Então, bloquear a mediunidade acontece quando ela é mal usada. Aí a espiritualidade superior fala assim, olha, essa pessoa só está se complicando com essa mediunidade dela. Vamos dar um bloco aí. Aí pronto. Aí ela, de repente, de repente, cessa a mediunidade. E eu estou falando que está nesse livro aqui, gente. Ó, Livro dos Médiuns, né? Ou Guia dos Evocadores. Allan Kardec fala isso. Então, Mitch, como foi sua pergunta, eu diria o seguinte: primeiro, educação para usar a mediunidade com Jesus e as consequências depois disso vai ser só felicidade no mundo espiritual, né? Porque a felicidade, Jesus falou, não é desse mundo. Não é verdade, André? O que você tem a dizer, por favor? Perfeito. E mesmo assim, quando
a nossa mediunidade é cessada porque a gente desliza bastante, a gente continua achando que a gente está com a mediunidade. A gente continua achando porque aquilo ali já virou um processo obsessivo mais amplo. Então é sempre necessário a gente avaliar aquilo que a gente está escutando, a gente pensar sobre aquilo que a gente está vivendo, buscar outras... Oi? Eu quero pedir desculpa, é a Amit, desculpa. É porque eu não conheço a pessoa, desculpa. A Gabi chama atenção aqui, é a Amit, é uma garota. Tranquilidade, tranquilidade. Então, eu estava dizendo que é por isso que é sempre necessário o que o Ed já chamou de atenção para a gente. Fé raciocinada. É interessante que o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, assim, o Livro dos Médiuns é um dos maiores tratados de estudo da mediunidade que nós temos, seguido aí de obras do nosso querido irmão Gabriel Delany, que também sempre contribui demais para o trabalho de Kardec. E o próprio Kardec vai dizendo no Livro dos Médiuns, não dá para esgotar tudo que existe sobre mediunidade aqui no Livro dos Médiuns. Então, mais coisa futuramente vai ser construída. A gente vê que vários irmãos continuaram um trabalho de estudo, e isso hoje, inclusive, é estudado com muita seriedade na Associação Médico Espírita do Brasil, que a gente tem acesso. Mas o Ed me fez lembrar de uma outra história também que eu vivi, com uma amiga, hoje eu não sou tão próximo dela mais, mas teve uma época que a gente conversava bastante. Ela é católica. Católica fervorosa, Ed, católica fervorosa. E uma médium, sim, sabe, às vezes assusta. E aí, ela falou assim, André, eu já me resignei que não dá para tirar isso de mim, isso não vai ser de mim, não tem jeito de fazer isso. Agora, só que quando eu vou no padre, ele também não consegue me ajudar quanto ao que fazer. Tudo que eu faço para tentar organizar isso na minha vida, não dá certo, porque eu sinto que eu não tenho a informação que eu precisava. Aí eu falava, tá, me conta sendo. Baseado no que ela me contava, eu dava algumas orientações, sugeria algumas coisas para elas seguras. Não vou falar da situação aqui para não expor ela, obviamente. E aí ela falou assim, André, deu certo. Quando a situação dá certo e a pessoa se sente bem com o que está acontecendo, é sinal de que o caminho é mais ou menos por aí. E aí, de tempos em tempos, ela me entrava em contato comigo para conversar sobre a mediunidade dela. Inclusive, acabou conversando com a avó dela, que ela não sabia que tinha também os mesmos traços mediúnicos que ela tinha, só que por essa vinculação ao catolicismo não se abriam entre si uns com os outros. Ela foi entendendo a mediunidade dela, e hoje ela vive bem com a mediunidade que ela tem, obviamente com os desafios habituais da educação mediúnica, mas hoje ela vive muito melhor com a mediunidade dela, mesmo sendo católica. Mediunidade não escolhe religião. Mediunidade não escolhe religião. Mediunidade é algo que todo mundo está carregando. Seja aquela pessoa, um médium que veio em tempos de missão, como a figura do nosso querido Francisco Cândido Xavier, quanto alguém como eu. Tenho alguma mediunidade, né? André, até ateu, cara, pode ser médium. Até ateu pode ser médium, perfeito. Tanto que é amplo isso que você falou, tanto que é amplo que você falou aí. Vai lá, manda aí. Não, é perfeito isso que você disse. Então, a mediunidade, ela não escolhe religião, ela apenas aparece, e daí, pela mediunidade, a gente vai buscando um conteúdo espiritual. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse conteúdo espiritual que a gente vai buscar. Porque tem muita gente que vai se aproveitar disso. Por isso que eu disse, vamos para quem é referencial. Ah, André, Chico Xavier? Não. A gente tem outras figuras. Dentro da Igreja Católica, a figura de vários padres aí e algumas freiras. O trabalho do Haroldo, gente, é muito fundado dentro dos trabalhos da irmã Aila. Vocês acham que a irmã Aila faz isso desprovido de uma orientação espiritual? Né? O padre Júlio Lancelotti faz um trabalho muito bonito com pessoas em situação de rua em São Paulo, se não me engano, em São Paulo. Vocês acham que ele faz isso desprovido de uma orientação espiritual? O pastor Enéas, que também contribui muito com a Fraternidade Sem Fronteiras, se não me engano, ele é o pastor Enéas. Vocês acham que a fala dele é desprovida ali de algum apoio espiritual? A gente tem várias na Umbanda. Gente, quando eu morei em Boa Esperança, eu frequentei uma casa umbandista
que fazia estudo de mediunidade em obras de Allan Kardec. Mesmo para quem não tem uma crença explícita em uma providência divina, se inteira da mediunidade porque acha utilidade naquele conteúdo para si mesmo, mesmo acreditando que exista um Deus. Não é necessário acreditar que exista um Deus, mas a pessoa percebe a mediunidade em si mesma. É claro que para a gente ter conhecimento de uma causa e que essa causa tem os efeitos, é muito saudável, é muito educativo para a gente, né? Mas tem pessoas que conseguem só pela técnica mediúnica, de alguma maneira, se equilibrar. Mas eu queria chamar a atenção aqui, Ed, para uma questão que a Gabi trouxe. Eu tenho uma leve ideia, né, de qual seria a minha mediunidade. Entrei para a doutrina apenas há 4 anos, infelizmente, na minha casa espírita não dá espaço para esse estudo de forma fácil, né? Realidade de muita casa espírita por aí, gente. Realidade de muita casa espírita por aí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado tanto com a casa espírita, tanto com o conteúdo que a gente vê no YouTube. André, para onde que eu vou correr então, meu Deus do céu? Vamos correr para quem teve uma trajetória segura no campo mediúnico. Chico Xavier, que classificava, inclusive, Ivone Amaral Pereira como uma médium, uma trabalhadora, uma médium silenciosa. Fez um trabalho fantástico, sem qualquer tipo de holofote na cabeça dela. E o trabalho dela até hoje para a gente é referencial. Mas eu trouxe esse exemplo da Gabi por quê aqui pra gente? Eu já perdi a conta, Ed, de quantos jovens chegam na mocidade com alguma questão mediúnica complicada acontecendo com eles. Buscam respostas. André, isso está me tirando o sono, isso está me dando ansiedade, isso está me trazendo, está me causando incômodo. O que eu faço? Obviamente que numa conversa de 1 hora a gente não vai sanar problema nenhum. Primeiro, obviamente, a gente vai recomendar os estudos que tem lá da Casa Espírita, como a gente falou antes aqui logo no início da live, sobre estudo da mediunidade, atendimento fraterno, falar os benefícios do passe nesse sentido. Mas é importante também a gente alertar a pessoa, ou a jovem ou o jovem, sobre o que significa, nesse momento, a mediunidade estar aflorando. Será que não é um momento em que eu tenho que estabelecer uma conectividade mais profunda com a espiritualidade? Não com a mediunidade em si, mas com os meus hábitos espirituais. O que são hábitos espirituais, André? A gente falou aqui um deles, o estudo do Evangelho no lar. Se habituar numa prática de oração ou numa prática de meditação. Então, são ferramentas que a gente tem para ir se equilibrando. Mas aí você fala, o jovem, a jovem, a vida é aquela coisa, né, movimentada, agitada, e ainda tem conflito na família e tudo mais. Começa fazendo o evangelho na sua cama, lá, quietinha, fazendo uma reflexão sobre, escutando uma música que você goste. Vai com calma, porque mediunidade é um processo. Tem alguém aqui falou, inclusive, desse processo, né, durar um tempo. Quero lembrar do relato que a gente tem de Divaldo Franco. Quando no começo do trabalho dele com psicografia, ele fez, sei lá quantas psicografias, aí a Joana Jana falou, agora queima tudo. Está retratada até no filme, inclusive, né? A Joana Jana fala, queima tudo. Mas tem coisa boa aqui, dona Joana, tem coisa... Queima tudo. O trabalho vai começar agora. Isso aqui foi só para a gente começar a estudar o que está acontecendo. Foi só, se não me engano, falou só teste, ou só aprender essas questões que acontecem conosco, né? Então, sim, é um processo, é constante, e cada ano que se passa, cada momento que se passa da vida, a gente conhece um pouco mais a extensão da nossa própria mediunidade. E que a gente faça isso com cuidado, que a gente faça isso com zelo, porque a gente está aí fazendo um diálogo espiritual, não somente com a gente, mas com outros irmãos que emocionalmente e sentimentalmente, a gente sente toda a carga que eles estão sentindo. Então que a gente tenha respeito nesse processo e, nesse respeito, se eduque também moralmente, busque o conhecimento espiritual para si mesmo, próprio conhecimento. Porque assim vai ser muito mais fácil de auxiliar esses irmãos que vêm até a gente. Eu gosto de pensar que o trabalho vinculado à mediunidade é um trabalho de socorro para o próprio médium. Como o Ed aqui bem disse já aqui pra gente. Mas que nesse trabalho de socorro, a gente
passa por uma experiência muito intensa, muito necessária e muito profunda de desenvolver mais amorosidade para o nosso próximo. E para mim é um trabalho. Agora a gente não está podendo mais ter essas reuniões mediúnicas, então a gente está tendo que desenvolver estratégias dentro da nossa própria casa. Estou recebendo espíritos em casa? Não, não estou. Mas eu estou aumentando o fluxo do evangelho no lar, as causas que eu faço com o pessoal aí das redes sociais, trazemos causas sempre instrutivas, informais, às vezes palavras informais entre nossos de amigos, mas são sempre debates construtivos, educativos para a gente, né? Estou lendo aqui os comentários. A Mitty falou uma coisa interessante aqui, que ela é de São Paulo e foi acolhida por uma casa espírita na Bahia, acho que é a cidade de Camacan, é o nome da cidade. Então, assim, com essa pandemia, a gente pode fazer isso também. Você não precisa necessariamente estar vinculado a uma casa espírita que é da sua cidade. Se tiver, beleza, mas busca o que há, o que tiver aí. Hoje em dia na internet tem muita casa espírita fazendo eventos, trabalhos assim virtuais, né, palestras, grupos de estudo e tudo mais. E o que o André falou é muito importante, pessoal, fazer o culto do evangelho no lar. Escolher um dia da semana, um horário, de preferência em que todos todos os participantes possam estar presentes. Ainda que se você não tiver condições, faça no seu quarto, igual ele falou aí. Consiste em quê? Simplesmente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou ler o Novo Testamento, né? E tem alguns livros, como por exemplo, Vinha de Luz, O Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, que também ajudam bastante quando vai fazer o culto do Evangelho lá. Ou seja, lê um trecho pequeno e faz uma reflexão. Pode ser em pensamento ou em palavras, né? Quando eu morava sozinho, eu gostava de ler em voz alta, não assim gritando, mas em voz alta, em voz normal. E gostava de fazer os comentários também em voz normal. Hoje em dia eu estou casado, moro aqui e tal, a gente faz às segundas-feiras, né, o nosso culto no lar aqui. E isso realmente assim, ajuda bastante para fortalecer o seu lar, fortalecer até você mesmo, assim, né, e até os vizinhos, né, isso é verdade, acontece bastante. Mas, André, eu queria dizer para você o seguinte, a gente planejou essa live para ser apenas de 60 minutos, né, como é o nosso costume, né, e nós chegamos ao fim. Você quer falar alguma coisa? Quer responder alguma das perguntas aí? Comentar algumas questões aí, por favor? Para a gente ir caminhando para o final. Alguém falou aqui, eu não estou encontrando agora, mas a mediunidade... Aqui, ó, encontrei o estudo espírita. Perfeita a fala do estudo espírita. A mediunidade é missão educativa para o espírito, que aceita na programação reencarnatória. A disciplina é o maior desafio de todos nós. E colocaria junto com a disciplina e o amor, que a disciplina precisa significar para a gente. Se a gente tiver disciplina só por disciplina, a gente está aí trabalhando com algumas faltas. Ou a gente está deixando de trabalhar com outras questões educativas que são importantes para a gente. Então, sim, a mediunidade é a missão educativa. Inclusive, quando eu passei o tema para o Ed, do eu e a mediunidade, na minha cabeça toda hora vinha, André, cuidado com esse eu, cuidado com esse eu, cuidado com esse eu. Então, muito cuidado com os nossos vícios morais que existem, habitam dentro de nós ainda e se manifestam muito mais do que a gente imagina e que a gente pode perceber, às vezes, dentro da nossa mediunidade. Então, para o estudo de desenvolvimento da mediunidade, se aproximem de pessoas que você sabe que querem o seu bem. E aí, aos poucos, entendendo o que está acontecendo, vamos caminhando para entender melhor a nossa própria mediunidade. É isso, meu querido, e gratidão ao Ed pela oportunidade, é um assunto que é muito caro para mim. Eu, às vezes, até tenho um pouco de receio de falar alguma bobagem, de tanto que o assunto para mim é importante, mas eu acredito que dentro desse básico das nossas experiências, né, do pouco que a gente pôde aprender sobre isso, trazer algo para, se alguém estiver nesse momento, passando por esse momento de entender o próprio processo mediúnico, que possa ser útil, como foi útil para mim, né? Então é isso. Muita gratidão ao Ed e a todo mundo que esteve por aí. Não, que isso, André. Eu achei ótimo o tema eu e a mediunidade, porque assim, qualquer pessoa que vai assim, eu, Ed e a mediunidade, André, ele e a mediunidade, né?
igual o estudo espírita está dizendo aqui, né? O título da live me chama atenção, né? Gostei da abordagem, pois é. Então, assim, não é aquela coisa assim de voltar para o André só, não, eu falo do modo geral. Tanto é que você citou vários livros da bibliografia espírita, citou vários médiuns respeitados. Então, assim, você vê que você não falou de você falou de um modo geral, assim, coisas que afetam a todos nós, né? Eu, por exemplo, assim, eu gostei demais da sua fala, algumas coisas eu aprendi, gostei bastante, assim, do que foi ensinado. Então, eu queria assim, deixar um abraço a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, que participaram bastante. O Estudo Espírita, a Mitty, a Selma, a Gabi, do Santista Espírita, o Lucas, Luiz, o nosso querido eterno André Luiz, o Renato Prieto esteve aqui com a gente também, está aqui com a gente. Enfim, são tantas pessoas que não dá para dizer assim, uma por uma, né? Eu agradeço demais mesmo. E também, André, agradeço muito a você por você acreditar e confiar no nosso trabalho, estar aqui conosco, doando um pouco do seu tempo, porque a gente só pode doar aquilo que realmente é nosso, né? Então, o que é nosso nessa vida é o tempo. Você doou o seu tempo aqui para a gente, trazendo esclarecimentos e elucidações de um tema assim mas tão assim, que parece que é simples, mas não é. Se a gente for olhar bem assim, é um tema complexo e que afeta todo mundo. Muitos não sabem, mas nós todos somos médios, né? Foi isso que a gente começou a nossa live falando sobre isso. Então, eu quero te agradecer demais da conta. Quer falar alguma coisa? Só para finalizar? Não, é só falar, a gratidão é nossa e vamos aproveitar que a gente tem essa oportunidade que é a mediunidade para crescer junto com ela, né? É isso. Muito mais uma vez, gratidão ao Ed, gratidão ao Somos Espiritismo. Uma boa noite a todos e que a gente possa continuar com o nosso próprio progresso espiritual pela mediunidade. Vamos só fazer uma prece para encerramento, então, tá bom? Claro. Então eu convido a todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, né? Não no sentido de ritual, mas no sentido de nós nos conectarmos com a divindade maior, a divindade criadora, nosso Pai, e também com a espiritualidade amiga, Jesus, nossos irmãos do plano maior, nossos mentores espirituais. Agradecer por essa reunião online, que é essa live, agradecer pelos assuntos aqui debatidos, discutidos, pelas intuições que a nós chegaram. Agradecer por todos aqueles que participaram também, escrevendo, colocando seus comentários aí. Agradecer demais também ao André Pádua, que continue sendo iluminado, continue sendo uma pessoa que está aí nessa batalha também de divulgar a doutrina espírita. Muito obrigado mesmo. Que assim seja. Bem, eu quero lembrar que essa live está salva, vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo e ela também vai para o canal do YouTube do Somos Espiritismo, tá certo? Quem não souber chegar lá no IGTV, pode mandar um direct aí para nós aí que a gente, né, mostra lá, manda o link e tudo mais. André, muito obrigado, viu, pela sua fala aí. Muito obrigado. Gratidão é nossa, Ed. Um abraço aí, boa sexta, bom final de semana. Você também. Tchau. Tchau, tchau.